Fala pessoal, beleza? Sou Luciano Oliveira e nós teremos mais uma aula sobre o C.S. Lewis. Iremos falar hoje sobre o tempo. O tempo, será que Deus está no tempo? Será que Deus não está no tempo? O que será que C.S. Lewis pensa disso? Mas antes, não se esqueça de inscrever aí no canal, etc. Assinar o sininho, todas aquelas porcarias que você já conhece. Então o livro que nós estamos estudando é esse daqui, Cristianismo Puro e Simples, certo? Olha aí, focou, desfocou agora, eu voltei, certo? Cristianismo Puro e Simples, temos uma playlist enorme aí que você pode seguir, saber, certo? Então temos o capítulo O Tempo, correto? Então, a primeira coisa pelo qual Lewis começa a sua indagação é o seguinte: tem pessoas que perguntam a seguinte questão: como Deus consegue atender a oração de várias pessoas ao mesmo tempo? É uma pergunta, né? Que você já pode ter tido essa pergunta ou não. Bem, de fato, o problema está na seguinte expressão: ao mesmo tempo, ou atender as orações ao mesmo tempo de várias pessoas, enfim, ao mesmo tempo. Quando você fala ao mesmo tempo, você está dizendo que Deus, assim como você, um mortal, certo? Também está sob as leis do tempo. Também tem presente, passado e futuro. Também a sua vida passa como a nossa, né? De repente ele está lá, Deus está com 90 anos, 5.700, não sei quantos anos, e etc. O problema é que é o seguinte: você está imaginando Deus como um ser humano normal, certo? No entanto, Deus, ele também criou o tempo. Pois é, essa é uma ideia de C.S. Lewis. Mas vamos lá. Ao mesmo tempo, remete que Deus ele tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo também, certo? É a mesma coisa que 100 pessoas chegar para você e falar: eu preciso que você faça um trabalho para mim, arrume a casa, não sei o que. Você imagina, 100 pessoas chegam, pedem para você 100 coisas e você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. É óbvio que você não vai conseguir fazer. Então, justamente pelo fato de você não conseguir fazer, você acha também que é impossível Deus fazer isso, né? Então, aí é o problema. Você está imaginando Deus como um Deus pagão também, né? Sob as leis do tempo. Não, ele está acima do tempo. Ele criou o próprio tempo. Esse é o ponto principal. Olha o que Lewis fala: imaginar que Deus tem passado e futuro é coisa que está na nossa cabeça, que também estamos sujeitos ao tempo. Então é o seguinte: todos nós que estamos sujeitos ao tempo, precisamos do quê? Calendário. Os antigos, né, usavam a lua, só nós também usamos, né? Enfim, as estrelas, para se identificar as passagens do tempo, a primavera, o verão, o outono, inverno, para saber onde nós estamos, os aniversários, você está velhinho, você está novo, etc, né? Mas é isso. Você está colocando Deus na mesma linha temporal que você. Como disse Santo Agostinho, não tenho certeza, tá? Mas eu lembro que a frase de alguém da patrística, correto? Dos pais da igreja, que Deus ele é presente eterno. Vou explicar essa frase melhor depois. Mas vamos lá. Lewis ele vai tentar explicar isso com uma historinha, né? É muito difícil para a nossa imaginação entender o que é estar acima do tempo, porque nós estamos sujeitos ao tempo. Como é que é estar fora numa realidade em que esse tempo progressivo que nós vivemos não é o real, não é pelo menos a lei vigente? Então ele vai contar a história de Mary, né? Imagina que eu sou um escritor, certo? E eu estou escrevendo a história de um personagem, ela é a Mary. Aí eu estou escrevendo assim, imaginando ela, eu vou escrever: Mary estava saindo do trabalho e foi bater a porta, certo? Eu termino de escrever aqui, mas eu sei que na minha cabeça, por exemplo, Mary vai sair, ela vai bater a porta e vai para casa dela. Só que eu não escrevi essa parte ainda. Sei lá, eu fui relaxar, fui tomar um banho, fui pra piscina, né? Fazer várias coisas. Aí vamos ver que, por exemplo, passou 3 dias. Irei voltar para a minha história. Onde eu parei, a Mary fechou a porta. Aí eu escrevo:
Então, Mary foi para casa ver seus filhos. O que essa história quer exemplificar de uma maneira imperfeita? Óbvio. Eu, o autor, certo? Estou em um tempo diferente do meu personagem no romance. Esse é o ponto. Enquanto naquele momento que Mary bateu a porta até ir à casa dela, certo? Pra mim, que estava escrevendo, se passou 3 dias. Você lembra, né, que eu disse que ela bateu a porta, parei de escrever, vou descansar 3 dias e agora, depois de 3 dias eu volto à história de Mary. Pra Mary, não passou 3 dias. Pra Mary, passou alguns segundos. Então veja bem, essa história é imperfeita, óbvio, ela tem os seus problemas, mas ela quer exemplificar o seguinte: as diferenças temporais. Para Mary é uma, para eu que sou autor da Mary é outra. Deus, que é o autor da minha vida, também é outra totalmente diferente. Esse é o ponto. Quando nós falamos, como é que Deus consegue atender várias orações ao mesmo tempo? Meu filho, ele não está nesse tempo. Ou melhor, ele não está submetido a esse tempo. É isso que C.S. Lewis fala. Então, veja bem, primeira coisa, Deus não prossegue uma linha temporal como nós. Acabou. Esse é o ponto do C.S. Lewis. Eu falei tudo isso só para concluir dizendo Deus não segue... Deus não prossegue numa linha temporal como nós. C.S. Lewis acredita nisso. No entanto, você não precisa acreditar, tá? Você não precisa, assim, acreditar que essa seja a melhor das ideias. Tem outras ideias no mercado que nós podemos discutir, você pode, com isso, já acrescentar aquela teoria científica, né? A teoria do caos, a teoria de universos paralelos, enfim, aí dá pra viajar numa maionese infinita. Mas, para C.S. Lewis, nós estamos no tempo. Deus não está no tempo. Então essa realidade, vamos dizer assim, essa outra camada assim, que Deus está, ele consegue ver todas as coisas de uma maneira que nós nem imaginamos. Uma coisa muito interessante que você pode tentar compreender mais ou menos é assistir aquele filme Interestelar, certo? Assista. Uma hora no filme, um dos personagens, ele vai entrar em uma camada da realidade em que tudo acontece ao mesmo tempo. Ele consegue ver o passado, o presente e o futuro. Né? A quarta dimensão, não lembro agora, eu assisti o filme há muito tempo. Mas se vocês quiserem, eu posso até comentá-lo aqui, mas aí eu preciso assistir de novo. Mas aí o personagem entra numa outra dimensão, certo? Totalmente diferente, cuja linha temporal também é outra. Né? Então, a própria ciência também, às vezes, admite, ou pelo menos uma parte da ciência, admite que existem realidades em que o tempo funciona totalmente diferente do nosso. Isso é muito interessante. Então, pessoal, vamos terminar por aqui, certo? Aí, próxima semana, a gente continua outra parte do nosso livro... do nosso livro Cristianismo Puro e Simples, certo? E até a próxima. Não se esqueça de assinar tal, e o podcast Oliver Talk também. Fui!